Só que matéria linda nós vamos abordar hoje. Eu estou aqui de amarelo porque, Brasil, Setembro Amarelo é um mês de consciência. O índice de suicídio tem crescido aqui no Brasil e no mundo. E não só suicídio, mas doenças da mente, relacionadas à mente, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Alertar muitos de vocês quais são os sintomas, mas também oferecer uma ajuda, um auxílio para você que sente os sintomas, mas que nunca pensou em buscar uma ajuda. E aqui comigo para isso, ela, Ana Detter, psicóloga e especialista no assunto. Sim. Muito boa tarde para todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você de novo, muito legal. E estamos numa época muito importante para que todo mundo fique atento a duas facetas importantíssimas. Primeiro, peça ajuda e receba ajuda. Segundo, não ache que ninguém vai te entender. As pessoas vão te entender. Essa sensação de não se sentir pertencente faz parte desse quadro, inclusive faz parte da comum crise existencial, crise de identidade. Todos nós passamos por isso. Só que algumas pessoas sofrem mais, de acordo com seu ambiente social, onde vivem, escolar e tudo mais, e tem pessoas que passam por isso de uma forma mais tranquila. Sabe quando a gente fala os aborrecentes? Eu acho horrível falar isso. Não são aborrecentes, são adolescentes. Todos nós já fomos adolescentes. E essa fase, ela é aborrecedora porque a gente fica, quem sou eu? Eu não sou mais aquela criança, mas ainda não sou um adulto. Então, o que eu devo fazer? O que o mundo espera de mim? O que minha mãe e meu pai esperam de mim? O que a sociedade espera de mim? Essa pressão é um dos sintomas emergentes do que está acontecendo agora. Essas cobranças, principalmente no âmbito familiar, eu acredito que a família, ela tem todo, claro, um acervo positivo, mas ela também tem essa questão peculiar da cobrança, da pressão ali. Eu percebo que muitas pessoas que se sentem acuadas de alguma forma têm alguma ligação familiar. Isso é comum, Ana? Muito comum. Vamos dizer que 90% dos casos de depressão, de síndrome do pânico, de outras patologias que a gente não está muito falando delas hoje, muitas são decorrentes dessa primeira pressão, dessa primeira expectativa, que é a expectativa familiar. Todos nós queremos agradar papai e mamãe. Isso é natural, todo ser humano quer, por mais que eles não estejam ali ao redor. Então, para isso, vale qualquer coisa. Isso aqui é o perigo. Isso que é o perigo, mas estamos aqui com uma pessoa, porque o que a gente faz aqui no programa é o quê? É criar uma identificação, porque eu acho que é isso que é válido, né, Ana? É criar uma identificação entre você que está assistindo e a gente que está passando a informação. Então a gente está aqui com uma presença muito especial do Natan. Natan, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje e muito obrigada também por você iluminar a vida de tantas pessoas da forma que você tem feito e vai fazer agora mais uma vez, depois, contando, né? Fazendo um depoimento da tua história de vida. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. E para mim é uma honra mesmo falar desse tema. E num mês tão importante, onde a gente coloca na cabeça das pessoas, né? Conscientiza as pessoas desse tema. Então, falar desse tema para mim, que tem a ver com a minha vida, é muito importante para mim também. Natan, agora a gente vai entrar na parte mais profunda, tá, do Setembro Amarelo. Vamos utilizar o seu exemplo para que outras pessoas se identifiquem. Como que você percebeu que você já estava com sintomas de depressão, já estava se sentindo para baixo, né, digamos assim? Quando foi seu primeiro momento de percepção? Olha, eu acho que foi antigamente, quando eu era criança, não se falava muito de depressão, de síndrome do pânico. Então, muitas coisas aconteciam, só que ninguém sabia dar nomes, né? Dar nomes aos bois do que realmente está acontecendo. E eu tive sintomas de depressão e de síndrome do pânico desde criança. Eu tive algumas situações na minha infância, adolescência, envolveu muita coisa, na verdade, né? Só que eu fui perceber mesmo
que eu precisava de me tratar assim mesmo, que eu precisava de ajuda, quando já estava talvez um pouco tarde, apesar que não era tarde, né? Tava tarde, mas tava na hora certa, ainda dava tempo. Conta pra gente qual foi o ápice, o momento do ápice que você falou, não, essa situação já tá fora do meu controle. Olha, o momento do ápice para mim, na verdade, foi por causa de um gatilho, né? Eu tinha uma sequência de situações que já aconteceram na minha vida que foram somando e eu tentando ter estrutura para poder viver. Só que isso é muito complicado porque estava muito pesado também. E chegou um dia para mim que ficou tão pesado que não tinha mais nenhuma possibilidade para mim. Eu sempre, em várias situações, eu tinha achado que eu tinha chegado no fim, né? Mas na verdade foi um gatilho assim depois de vários eventos, depois de vários acontecimentos que eu realmente não vi mais saída, assim, não vi mais saída mesmo. Eu tenho sorte de estar aqui hoje. Que aí você tentou suicídio. Sim, eu tentei suicídio. E muita gente fala que suicídio é para chamar atenção, que é uma coisa comum, tipo, tá querendo chamar atenção, tá querendo chamar a atenção da família também, né, que é um caso que a gente acabou de falar aqui antes, mas não é. Suicídio também não é uma covardia, como eu já ouvi muita gente falando, se matou porque é covarde. E não é assim, chega uma hora que parece que tá tudo muito nebuloso, assim, você não vê nada. Você só vê uma nuvem na tua frente, você só vê uma nuvem do seu lado, você não consegue enxergar nada, não consegue ver nada. Esse foi o ponto ápice, assim, para chegar nesse lugar de, bom, eu não quero chamar atenção, eu quero ir embora mesmo. Porque eu passei sei lá, 70% da minha vida mais pensando em morrer do que pensando em viver, devido a todas as situações. Então, passar a vida querendo morrer mais do que viver foi um peso muito grande que eu carreguei. Nathan, eu primeiro te agradeço pelo ato de coragem que muitos não teriam, né, de vir aqui expor toda essa situação, e acredito que você está ajudando muitas pessoas do lado de lá da tela, e por esse motivo eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais no início dessa tua depressão. Os seus problemas foram oriundos de família ou foram pressões profissionais? Conta como foi a tua história. Tá. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 7, 8 anos, eu tive um abuso. Sofri um abuso sexual. E quando eu tentei expor o que tinha acontecido, ninguém acreditou em mim. E porque era uma criança, era arteira, né? Independente, mas ninguém acreditou em mim. E depois desse primeiro abuso vieram outros, também com 10, 12 anos, e virou meio que uma sequência na minha vida, né? E quando aconteceu o primeiro e ninguém acreditou em mim, eu me fechei completamente. Eu lembro de falar para mim mesmo que ninguém que não acreditou em mim tocaria mais em mim. Tipo, nem questão de família, questão de... Quem não acreditou em mim, eu não ia deixar ninguém mais chegar perto de mim. Então foi algo que eu fui guardando já desde criança. E aí apresentei crise de pânico, depressão, sempre fiz terapia, mas era um problema porque na terapia eu tinha dificuldade de me abrir, tinha dificuldade de falar. E ter dificuldade de falar fez com que eu ficasse anos fazendo terapia e não tratando os principais assuntos da minha vida. Você enxugava gelo ali, né? Porque você não ia, não aprofundava, e ao mesmo tempo você ficava na superfície, tinha medo de... Porque, gente, isso é uma coisa que eu até quero puxar um pouquinho a Ana agora aqui. Dá medo de você aprofundar na sua ferida, né? Porque vai doer, vai machucar. Você, como profissional do assunto, pode falar até melhor do que eu. Olha, sabe quando a gente tem medo de dentista? Você sabe que é necessário, você sabe que se você não for, o prejuízo vai ser grande, mas às vezes o medo da dor, como você disse, faz com que você vá adiando. E da mesma forma como acontece no corpo físico, também acontece no nosso emocional e no lado mental. As coisas vão agravando. E esse medo prejudica muito. Porque assim, se você não disser o que está acontecendo com você, as pessoas não vão te entender. A gente tem uma
ilusão de que as pessoas precisam ler os sinais, leiam os sinais, vejam quem está com depressão do seu lado. É muito difícil. Não dá, até porque a depressão é uma doença que traz muitos sorrisos também. Quando você está no meio social e você está fazendo algo prazeroso, você vai sorrir. Então, para as pessoas que não têm essa visão mais aprofundada, científica, não vai enxergar. E isso não é falta de amor, é falta de escuta. Claro que existem preconceitos, não estou falando dessa parte, mas estou falando da necessidade e é muito urgente você pedir ajuda. Dentro disso, eu já quero pontuar que muitos artistas, muitas celebridades que fazem show, dão risada, estão rindo na frente da câmera. Demi Lovato, Whindersson Nunes, a própria Anitta agora. Coisa, Marcele. Tem pessoas que dizem que depressão é falta de Deus. Não. Se não, padres não teriam depressão. E isso é claro, isso é visível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos o nosso lado espiritual, que é importantíssimo, insubstituível. Temos o lado físico e temos o lado emocional, o lado psíquico, que engloba o lado emocional e o lado mental. Então, não tem como a gente substituir um lado pelo outro. Se você vai tratar o teu lado psíquico, você também tem que tratar o seu lado físico e o espiritual de formas e em lugares diferentes. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, mas eu vou terminar a história aqui do Natan no segundo bloco. Para um segundo bloco engrandecedor. O assunto, gente, para quem pegou aí no meio do caminho, Setembro Amarelo. Então, o suicídio, né, é o alvo principal do Setembro Amarelo, as discussões sobre isso, mas isso engloba muito mais, né? Isso engloba depressão, ansiedade, síndromes do pânico. E agora eu vou retomar aqui com o Natan sobre a história dele. Natan, você falou pra gente que sofreu um abuso quando criança e que isso te fez se fechar, né, dentro ali da sua bolha. Depois disso, você é adolescente. Adolescente, a gente sabe, a Ana Detter já posicionou aqui pra gente, que é um momento crítico, né? A gente fica entre uma zona de transição entre ser criança e ser adulto. E como que foi para você passar por essa fase? Olha, depois desses abusos, assim, mas até mesmo desde quando começou o abuso, obviamente eu entrei num conflito gigantesco. Era uma criança que não tinha capacidade de pensar, de entender nada, e me fechei, então fui crescendo sozinho. E quando a gente chega na escola, né, quando a gente sai um pouco da bolha e vai para o mundo de verdade, o mundo não é bonito, tão bonito, né? Como tem muita coisa bonita, mas a realidade, o dia a dia, você está em contato com as pessoas, não é tão legal assim. Até te faço uma pausa, muitas pessoas romantizam, né, demais a vida. E isso pode ser algo sabotador, né? Porque você não encara a realidade como ela é. Você cria ali uma ilusão dentro de que a vida é um mundo de rosas, e aí quando vem um obstáculo que muitas vezes serve para você evoluir, você trava. Exatamente, isso já começa naquele paraíso da maternidade. Ai, é tudo lindo, nasceu, primeira criança. Eu que o diga, viu, gente? É lindo, mas dá um trabalho danado. Tem o lado de que você não vai dormir mais profundamente tão cedo, tem muitas preocupações, realmente tem um mundo de ilusão que a mídia também exacerba demais, né? Então todos os... Não a TVB, viu, gente? A TVB não. Né? Vamos lá. Claro. Mas as propagandas, né? Se você é levada a um mundo de sonhos e de fantasias, comprando um carro, fumando um cigarro, bebendo, é uma maravilha, né? E aí você vai para a escola, olha que legal, você vai para a escolinha, vai ter amiguinhos que vão apontar para você e vão falar, você é feio, você é bobo, você é gordo, você não é legal. E aí? Aí, antigamente, não tinha esse lado do bullying que hoje tem, e que também tem dois lados. Um lado que resolve o problema, mostra que você também não se encaixa com isso, mostra que você também tem qualidades e não fique tão magoado e acabado com isso. E o outro lado não leva desaforo para casa.
Resolve lá. Não vai ficar achando que você é uma pessoa ruim. Pede ajuda, fala para a professora, para os coordenadores e para todo mundo. E o outro lado é o lado da vítima. Oh, coitadinho, fizeram isso com você. Isso já começa em casa. Quem fez isso com você? Eu vou lá e vou brigar com os professores. Por isso que esses valores estão tão distorcidos, né? Então, primeiro precisa começar na família. Será que a família dá esse acolhimento? É uma questão. A Ana falou em ajuda e é justamente esse o foco do nosso programa. Porque muitas pessoas falam em como você observar os sinais da pessoa que tem depressão, que de repente poderia tentar suicídio, mas poucas pessoas orientam a pessoa que está se sentindo assim a pedir ajuda. Gente, vocês têm voz. Vocês precisam pedir ajuda. Como aqui o Natan falou, vou retomar a história dele, mas enquanto há tempo, né, Natan? E aí você se viu nessa adolescência? Eu me vi na adolescência e também estava descobrindo a minha sexualidade, que na verdade não foi tão tarde. Minha sexualidade começou muito cedo, por causa dos abusos, na hora errada. E pelo fato de ser homossexual, além de ser homossexual, de ter passado pelos abusos, eu fui criado dentro de uma igreja que era muito rígida, vamos dizer, uma igreja evangélica muito rígida. E na igreja evangélica, a gente já nasce dentro de uma bolha também, né? A igreja não me preparou, não estou generalizando, mas não me preparou para o mundo, para quando eu fosse para o mundo. Então, eu cresci com uma pressão muito grande da religião, uma pressão interna minha de me cobrar absurda, insustentável, e tinha toda essa pressão. Então, era muito assunto na minha cabeça, muitas situações na minha cabeça, muitos conflitos. Eu lembro que, depois de passar 5, 7 anos com a mesma terapeuta no passado, eu mudei de terapeuta, o terapeuta virou para mim e falou assim: Natan, por que você deixou a tua gripe chegar numa pneumonia? Se você tem uma gripe, não deixe chegar na pneumonia, trata. Mas eu demorei muito, e nisso de demorar muito, me martirizei muito, eu acabei comigo, na verdade. Aí eu vivi minha vida pensando em não viver, então acabou que eu não vivi nada durante muito tempo. E como que foi o dia que você decidiu, eu vou me suicidar? Você lembra, assim? Eu lembro, eu tinha ficado muito triste, muito decepcionado, porque eu tinha contado, algumas pessoas me lembraram, você quando era criança, você dava muito trabalho, você nunca ninguém te entendeu, você sempre fez isso, fez aquilo. E aí eu quis falar para essas pessoas que eu tinha um motivo. Se elas quisessem saber, eu sei que eu tive um motivo para ser uma criança complicada. E quando eu contei que tinha passado por isso, eu tive a pior decepção da minha vida, né? Que eu esperava um abraço, esperava um colo, esperava um acolhimento, né? Mas aí eu ouvi, mas você vai ser vítima disso até quando? Não tem que ficar falando disso, não. Então aquilo para mim foi tão pesado, porque eram pessoas que eu amava tanto, que eu lembro que eu fui para minha casa, cheguei em casa, eu estava sozinho, e eu fui pro quarto, eu fechei a porta do meu quarto, assim, é impressionante o que a gente sente, é impressionante o que eu senti, mas eu senti meu quarto muito pesado, muito, parecia que eu estava assim, sabe, parecia que todo o mundo assim estava nas minhas costas. E eu falei, eu não quero mais. Eu não aguento mais. E por mais que eu quisesse despedir de muita gente, eu sempre tive um anjo na minha vida, que é a Rebeca, que é uma pessoa muito especial para mim, e ela é de outra cidade, umas 4 horas da minha, e eu só mandei uma mensagem para ela e falei, amiga, eu te amo, obrigado por tudo, e eu vou te amar para sempre, independente de qualquer coisa do que acontecer. Só que nisso eu já paguei. Eu tinha tomado muitas cartelas de remédio tarja preta e tomei para não voltar mesmo. Mas aí me sai esse anjo de Campinas que fez um regaço lá na minha cidade, na minha rua. Me levaram para o hospital, eu fui voltar alguns dias depois. E depois que eu voltei, foi uma sensação muito louca, porque antes eu tinha criado várias máscaras para tentar viver. Então eu era vários personagens. Como eu tenho uma vida artística, eu fui um personagem e criei um personagem que tinha tudo que eu não tive. Todo o bullying que eu sofri na escola, toda a zoação de amigos que são heterossexuais, que quando descobriram que eu não era heterossexual, não eram mais meus amigos.
Eu cresci ouvindo minha família que me amava, mas não podia me aceitar. Então é um conflito muito grande que entra na cabeça de uma criança, que entra no adolescente. E quando a gente vai crescendo, é difícil a gente ter estrutura sozinho para poder aguentar. É muito difícil. E quando eu voltei dessa situação, eu voltei eu mesmo, sabe? Eu voltei todas as máscaras que eu tive que criar para poder sobreviver, porque eu não vivi, eu sobrevivi. Todas as máscaras que eu tive que criar, quando eu voltei, eu não tinha mais nenhuma. Então eu estava conhecendo o mundo de novo, com 24 anos de idade. Só que eu voltei e era como se tivesse um bebê no mundo novo, um mundo que eu já era grande. Então eu também tive um problema com isso de adaptação. Eu passei por um tempo, eu já tinha conhecido a Ana, que é um outro anjo da minha vida. Eu já tinha conhecido a Ana, mas eu passei um tempo tentando sobreviver de novo, depois que eu voltei. Até que chegou num ponto que eu falei, acho que eu não vou conseguir. E aí veio a minha o meu segundo momento de agora de tentar o suicídio, só que para dar certo mesmo, para não ter chance de alguém me salvar ou me tirar do lugar que eu estava. Você chegou a consumar essa segunda tentativa? Nessa segunda tentativa foi diferente. Eu lembro que eu subi na varanda de casa, eu peguei o celular e mandei uma mensagem para Ana. E eu falei para Ana, e a gente já se conhecia, ela me conheceu como cantor também lá atrás, como Natan Maia. E aí eu virei para Ana e eu falei, essa é a primeira vez que você está falando comigo. Sem máscara, sem nada na minha frente. Você está falando comigo, o mais profundo que existe dentro de mim. E eu falei para Ana que eu estava com dificuldade de viver, que eu estava com dificuldade de entender que eu estava no mundo, de entender que minha vida eu já tinha idade de gente adulta tal, e que eu queria finalizar minha vida de uma vez por todas. Mas eu mandei essa mensagem, eu fui levado a mandar essa mensagem, sabe? Não foi uma coisa, vou pensar com a Ana, psicóloga, vou pedir ajuda, não. Mas eu fui levado. A gente teve uma conexão no passado que me levou a fazer isso. Eu queria contar para ela. Eu acho que isso acontece com algumas pessoas também. Se a gente parar para analisar, quando a gente está num momento muito ruim, vai aparecer alguém na nossa cabeça. E apareceu a Ana, e a Ana pediu, falou, olha, antes de você tentar fazer qualquer coisa, eu só vou te pedir uma chance. E aí ela me sugeriu um processo para que eu pudesse passar. Existe um processo que chama constelação sistêmica familiar. Existe um processo que, na hora que que eu ouvi seu áudio, foi o processo que veio para mim, que eu gostaria muito que você fizesse. E eu queria que você se desse essa chance. E foi quando eu dei a chance. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida? Olha, eu já fiz passei por muitos processos, eu já passei por muitos, em lugares diferentes. Mas esse processo, quando eu saí dele, que foi até com a Fabiana, que foi um anjo da minha vida, aqui de Santos também. Quando eu saí do prédio, quando eu saí do consultório dela, foi muito louco, porque eu estava na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu desci da Avenida Paulista e era como se eu visse meu braço pela primeira vez, como se eu me sentisse o meu toque a primeira vez, respirasse, eu sentia o cheiro do ar, eu via as cores de tudo. E era tudo a primeira vez. Então, quando eu saí desse processo, eu falei, meu Deus, eu tô aqui agora. Agora eu tô aqui. Agora eu tô no presente. Enquanto tudo que aconteceu no passado, eu nunca estava no presente. Eu sempre estava, porque tinha minha ansiedade, eu era levado ao futuro, se eu ia conseguir sair disso um dia, e ao passado de todas as catástrofes que aconteceram na minha vida. E esse processo fez com que eu me pegasse no colo. Sabe assim, eu vou pegar a minha criança que passou por tudo isso, esse adolescente que passou por tudo isso. E eu cuidei, eu olhei para mim, eu me vi e comecei a cuidar de mim. Né? E depois desse processo foi quando realmente mudou a minha vida. Claro, com a ajuda de psicoterapia também, mas mudou, e aí tudo que eu tive de vontade de morrer ou de não estar vivo a vida inteira, eu vi que eu podia e que eu queria, e que o que eu mais queria naquele momento era viver. Então foi lindo, assim, foi muito especial para mim, mudou a minha vida mesmo.
mudou a minha vida mesmo. E isso é maravilhoso poder falar disso. Eu nunca imaginei que hoje eu falaria desse assunto, porque eu passei a vida inteira, foram mais de 15 anos com depressão. Altos de ficar no quarto por muitos meses e toda a pressão da igreja, tudo, né? As pessoas acham que realmente, tá com demônio no corpo e me levavam no meio de orações, assim, para expulsar o demônio de mim, entendeu? E não sabiam o que era. Mas eu passei por esse processo e isso é um presente da vida, é você poder ressignificar todas as catástrofes que acontecem na sua vida. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu consegui ressignificar isso e hoje eu posso falar disso, eu posso falar, você está passando por isso? Beleza, eu passei por 15 anos, eu fui 2 vezes, eu tentei suicídio por 2 vezes, mas hoje eu quero viver, hoje eu vejo o colorido das coisas, hoje eu me enxergo, então é muito gostoso, é uma sensação muito gostosa de querer viver. Olha, não tô dando conta de apresentar esse programa, gente. Como é que a gente vai fazer aqui? Não dá, super emocionada. Peço até desculpa ao telespectador por eu estar emocionada, mas aqui dentro da nossa profissão não tem como, né? A gente não se emocionar com uma história como essa de vida, né? De vida, pura vida ali. Natan, o que eu tenho pra te falar como Marcele Abreu agora, tá? Não como apresentadora, como ser humano. Parabéns pela tua história de vida, parabéns pela tua vitória, acima de tudo, e principalmente parabéns pela tua coragem de hoje você estar aqui dando o teu depoimento e ajudando tantas e tantas pessoas. Com certeza você é uma pessoa de muita luz e o teu caminho vai ser brilhante. Obrigado. Agora eu vou voltar aqui, né? Vou tentar me recompor e voltar para Ana Déter. Ana, essas horas você deve parar e pensar assim, como eu estou na profissão certa, né? Como, eu não sei se quem acredita em Deus pensa em Deus, quem acredita numa energia maior, acredita na energia maior, mas assim, como eu tinha que estar aqui fazendo exatamente isso que eu estou fazendo. Sim, exatamente, é essa a sensação. Como eu tô... Cada vez que eu escuto uma coisa dessas, é a confirmação de que minha missão aqui na Terra é essa. E é muito clichê falar que não tem nada que pague, mas não tem mesmo. É maravilhoso, é maravilhoso. Nem que seja uma contribuiçãozinha. Ana, a gente, aqui no caso do Natan, você orientou ele ao processo da constelação, mas isso é bacana a gente falar para o pessoal que está em casa. Cada caso é um caso. Então, às vezes, não necessariamente você vai passar pelo processo da constelação familiar. Quem quiser se aprofundar e saber o que é uma constelação familiar, agora está na tela para vocês aí os dados aqui da Ana, do consultório, enfim. Mas existem outras maneiras também de se tratar os pacientes. Inclusive, eu não faço esse processo de constelação familiar. Eu indiquei a Fabiana Giodi, que é maravilhosa. Eu sou psicóloga e sou coach, mas não existe fórmula mágica. Cada caso é um caso. Eu disse isso para o Natan porque foi isso que veio para mim naquela hora. E eu já conheci o Natan, a gente conversou durante muito tempo. Então, é importante que você veja o seu caso. O que está acontecendo com você? Às vezes, tem pessoas que falam... Ontem mesmo eu vi um negócio desse tamanho escrito: trabalhos completos, traga o seu amor de volta, faça um trabalho... Gente, cadê essa? Então, acho que o principal é, como o Natan falou, não espera virar uma pneumonia, não espera chegar num ponto tão doloroso que você nem consiga mais pedir ajuda. Porque a hora que o Natan conseguiu pedir ajuda, ainda veio mais uma avalanche. Sabe, aqui o pessoal de Santos sabe o que é quem pega a onda, né? Você rema, chega lá na arrebentação e às vezes, quando você não tem mais ar, vem uma outra onda em cima de você. E aí depois o clipe vai falar justamente desse mergulho. Então, é importante que você tenha fôlego. Procura logo ajuda, pede ajuda logo e recebe, porque receber ajuda também não é uma coisa fácil. Olha, programa
incrível, programa lindo, com histórias de superação e, acima de tudo, com essa ênfase no Setembro Amarelo, que cuida do suicídio, que trata dessa questão da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito desse programa e, acima de tudo, eu espero que vocês que estão precisando de ajuda ou vocês que têm alguém ao seu redor que precise de ajuda, tenham hoje, através desse programa, até me arrepiei, tomado consciência de como ajudar para quem tem alguém perto e de como se ajudar para você que se enquadrou aqui dentro de tudo isso. Vocês agora, uma surpresa aqui do nosso programa, vão ficar com um clipe do Natan, que o Natan preparou. O Natan é cantor, músico, e ele voltou agora o momento dele para falar sobre esses temas de ajuda ao próximo. E o primeiro é sobre o Setembro Amarelo, então vocês vão assistir agora o clipe do Natan e em seguida vocês ficam com o Jornal da Band até sábado que vem. Oi, Migli. Tô aqui para dizer rapidamente o quanto eu tô feliz de poder fazer parte desse momento. Tô feliz de você estar realizando esse grande sonho, dentre muitos outros que vão se realizar, do homem que você se tornou, onde você chegou. E pra mim é um privilégio ter um amigo desde a infância que eu vi passar por tantas fases e hoje eu vejo que você tá na melhor delas, sendo feliz do jeito que você quer, sem máscaras, sem medo de ser feliz, de mostrar quem você é. E é isso é extremamente especial. Tô muito feliz por você, espero que você alcance ainda lugares mais altos. Eu tô aqui pra tudo que você precisar. Te amo demais. Nossa amizade é pra sempre, porque você é o irmão que eu escolhi pra mim. Beijo. Dentro d'água não ouço nada. Muitas vezes eu quis me afundar e ouvir aquele silêncio, o barulho de só não estar. Afundando eu senti o medo, a vontade de respirar, pra buscar uma resposta, saída da loucura e descobri que isso não tá lá. Eu mergulhei dentro de mim, descobri meu início, meu meio e meu fim, todo sentimento. Parei por um momento e percebi que eu sou assim e não tenho que mudar. E se preciso for mudar pra te agradar, não vai rolar porque eu sou assim e não tenho que mudar. E se preciso for mudar pra te agradar, não vai rolar. As vozes são caladas todo dia e outras vidas vão seguindo sem poesia. Comprimem seu valor. TVB, afiliada integrante da rede Bandeirantes de televisão. Sentido de apontar.